na verdade, a gente escolheu esse assunto, né, para trabalhar hoje? Primeiro porque é um assunto que está amplamente, né, aparecendo aí nas questões, tanto do Enem como em outras, né, outras provas aí de vestibulares que ainda são tradicionais, tá? E porque também tem tudo a ver com essa época que a gente está passando, né? Afinal de contas, a Covid, né, 19 é uma doença emergente, né? Uma doença nova, uma doença que está aparecendo aí para uma infecção causada por um vírus que apareceu e que deixou a gente cabelo em pé, né? E que ainda vai trazer muitas e muitas novidades para a gente aí na saúde. Então, por isso que a gente resolveu falar, né, desse assunto para vocês, além, né, da questão do Enem, tá? E aí, para começar isso, eu queria dizer para vocês que não um contexto histórico, né, das doenças emergentes e das doenças reemergentes. Porque desde muito tempo, né, lá no século XIX ainda, então tem um padrão histórico a respeito da saúde humana, a gente vem buscando estratégias para não ficar doente, né? Então, a ideia, depois a gente vai até falar um pouquinho sobre isso, era não ficar doente, né? É tratar do ser humano e que ele pudesse estar sempre sadio para conviver. Mas isso, infelizmente, não foi possível porque a gente começou, né, essa transição aí de saúde começou a entrar em contato com agentes infecciosos. Quando a gente começou a entrar em contato com agentes infecciosos, a gente começou a desenvolver algumas doenças, tá? E é um pouquinho sobre isso que a gente vai falar, porque tanto as infecções, né, como outras doenças, como doenças que não são infecciosas, são doenças que... Qual a diferença, né, de uma doença infecciosa de uma doença não infecciosa? Né? É aquela que não é transmissível, por exemplo, uma doença cardiovascular, né, que às vezes a pessoa tem alguma falha lá na estrutura do coração. Então, essa doença não é uma doença chamada doença infecciosa, ela é uma doença estrutural do sistema cardiovascular dela, né? E por que essas doenças infecciosas, elas têm tanto, né, a gente estuda tanto e elas são tão cobradas lá nas provas? Porque elas são atuais, né? Elas trazem uma dinâmica, né, dentro do contexto estudantil muito bom, tá? Porque ela não trata só da biologia em si, ela trata do contexto histórico, ela trata do conceito informativo que você tem. Então, por isso que volta e meia aí aparece até mesmo nas redações, né, alguma questão que fala sobre doença, né, que fala sobre infecção. Então, nesse mapinha que eu coloquei aí, mesmo que vocês não estão vendo ele grande, né, mas depois vocês podem acessar esse material. O Fabrício até deixou alguns links, né, Fabrício, para que eles possam entrar no material. Ele traz aí um contexto em vermelho, né? As doenças que a gente chama de doenças. Deixa eu só fazer uma cola aqui. Qual é o vermelho? Se as doenças são as doenças emergentes ou por causa do tamanho, né? As doenças ou as infecções, né? Que a gente chama de doenças emergentes, e em azul as que são reemergentes. Então vocês podem ver que tem várias aí, né? E essas setinhas é onde que elas são encontradas, né, no mundo inteiro. E se eu colocasse a Covid-19 aí, você imagina como é que ia estar esse mapa, né? Esse mapa não está contemplando ainda a Covid-19. E aí, com todo esse contexto histórico, a gente sabe que o tempo inteiro a gente está exposto a agentes infecciosos. Esses agentes infecciosos que tratam as doenças, as infecções emergentes e reemergentes, são normalmente vírus e bactérias, né? No caso da Covid, vírus, mas nós temos aí várias outras, né, infecções que são bacterianas. As doenças virais, né, as infecções virais, são mais problemáticas por conta do contexto viral, né, de ser normalmente mais mutante, né, de causar alguns problemas que são problemas normalmente mais novos. As bactérias, elas são doenças que... As infecções bacterianas são doenças que normalmente são mais tranquilas de você ter controle, até porque a gente tem um antibiótico aí, né, para nos ajudar. Então, Fabrício, passa o próximo slide, só para a gente
ver esse contexto aí, o que são, então, na verdade, essas doenças emergentes e essas doenças, né, reemergentes? Então, são doenças, todas elas, né, bacterianas ou virais, né? Então, doenças que causam infecções no nosso organismo. As emergentes são aquelas que surgem, né? São doenças novas que o ser humano ou outro ser vivo também, porque não é só em ser humano, a gente trata aqui do ser humano que, né, somos nós, né? Nosso contexto. E essas doenças, elas surgem, né, de ou uma mutação viral, né, ou então um contato, né, com um agente infeccioso que não era infeccioso para o humano e se torna infeccioso para o humano por causa desse contato, que foi o que aconteceu, por exemplo, no caso do Covid, no caso da SARS, no caso da MERS, né, que a gente vai falar depois. E as doenças reemergentes são aquelas que nós já, né, entramos em contato com esses agentes infecciosos, elas são consideradas, então, doenças já conhecidas pela população humana e, por algum motivo, elas reaparecem. E os motivos pelos quais, né, essas doenças que são reemergentes reaparecem estão relacionados com ou uma mutação, né, desse vírus que torna essa doença novamente infecciosa, ou então porque uma fragilidade, né, temporal, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso depois. Então, tem vários motivos para essas doenças reemergirem. Passando pelo próximo slide, o Fabrício, a gente pode entrar no contexto seguinte, que, como eu falei para vocês, historicamente a ideia, né, era a gente não ter doença mais, né? Era a gente passar um tempo, o ser humano ser apresentado a essas doenças, a essas infecções, a gente resolver essas doenças ou essas infecções e depois a gente ficar livre delas, né? Que é uma teoria da transição epidemiológica, né? Que seria o seguinte, a gente vai se acostumando com esses agentes infecciosos, vamos respondendo positivamente a eles, e aí, evolutivamente, a gente vai começar a não mais ficar doente. Só que, por exemplo, né, no Brasil, né, a gente não respondeu a essa teoria da transição epidemiológica muito bem. Por quê? Porque várias doenças foram sendo apresentadas, né, para a população, e eu estou falando de Brasil, mas isso acontece no mundo inteiro, né? Mesmo que seja um país desenvolvido, a gente tem um exemplo aí, né, dos países desenvolvidos, que são considerados países ricos, inclusive, que achavam que não iam ter grandes problemas, por exemplo, com epidemias e com pandemias, né? Só para um ponto aí, a diferença de epidemia e de epidemia, né? A epidemia é mais pontual, né? De um local. Do mesmo jeito que um surto, ele é mais específico de uma cidade, uma vila, alguma coisa. A epidemia, ela já é um pouquinho maior, né? E a pandemia já é uma questão mais mundial, que foi o que foi decretado, né, com o Covid-19 há pouco tempo atrás, aí a gente está sofrendo com essa pandemia, né? Igual aconteceu, por exemplo, com a gripe espanhola, né, que é outra infecção que também causou muitos problemas, para quem historicamente aí, lembra, né? Porque ninguém aqui passou pela. Eu acho que os nossos alunos só lembram por questões históricas, né? Eu e você também, né, Fabrício? A gente não passou por essa pandemia, né? Lá na década de 20. Graças Eu a espero Deus. que E essa aí, que a gente está passando seja a primeira e única. eu também. Então, historicamente, né, a última vez que a gente teve um contexto tão problemático aí, em termos mundial, foi na época da gripe espanhola, lá na década, né, de 20, quando lá em 1918 começou toda essa conturbação a respeito de um vírus, né, que causava a gripe espanhola, recebeu esse nome porque simplesmente por causa da Espanha lá, mas não tem nada a ver, né? Acredita-se até que nem foi lá que surgiu a gripe, né? Que foi, na verdade, nos Estados Unidos. Mas isso aí o professor de história trabalha com vocês muito bem, tá? E aí o contexto dessa transição lógica é que, na verdade, nós não estamos distantes e nem exímios de epidemias, de infecções, mesmo que a gente tenha condição, né,
como é que eu posso dizer, financeira do país, da nação, boa para isso. Por quê? Porque nós temos os vírus mudando, nós temos as bactérias se adaptando aos antibióticos, então a gente, infelizmente, está sendo apresentado a esses agentes infecciosos o tempo inteiro. E aí, mesmo que a gente se defenda imunologicamente para alguns vírus e para algumas bactérias, outros vírus e outras bactérias vão acabando surgindo aí e causando essas infecções, tá? Passa para o próximo slide, Fabrício. E aí, toda vez que eu vou falar em doença em alguma turma, eles me perguntam, professora, mas como que surgiu essa doença, né? Da onde que foi? Quem ficou doente pela primeira vez, né? Então, na verdade, para responder essa pergunta, a gente tem que lembrar, né, que os vírus e as bactérias, elas, assim como nós, evoluem, né? Os vírus, a gente chama essa evolução viral, na verdade, de uma variante viral, de uma mutação viral. E aí, um vírus que poderia não causar, né, nenhum problema na saúde de uma pessoa, ou de um animal, ou de qualquer ser vivo, ele muda a sua questão de material genético, a sua questão de ação, e aí ele passa a ser infectante e passa a causar uma doença. Além disso, tem a transposição da barreira de espécie, que são alguns vírus e algumas bactérias que causam doenças em alguns animais, por exemplo, e até em plantas, tá? E que, por a gente entrar em contato com esses animais, com essas plantas, por exemplo, se alimentando desses animais, se alimentando dessas plantas, a gente acaba entrando em contato com esses vírus ou com essas bactérias e eles transpõem a barreira de espécie e passam, então, a fazer também parte da nossa estrutura, tá? E aí, a terceira coisa seria essa disseminação viral, que é muito fácil de acontecer, porque os vírus, eles se reproduzem muito fácil. Eles são organismos muito simples, as bactérias também são organismos muito simples, que se espalham com grande facilidade, né? Dentro do organismo em que ele está, e dependendo da ação que ele tem no organismo, ele se espalha também para outros organismos, como é o caso, né, novamente, falando do Covid-19, o poder de disseminação que esse vírus tem é enorme, né? Que é uma diferença entre ele, por exemplo, e os outros vírus que a gente conhece aí, que tem um poder de disseminação menor, né? Que ele, para ele entrar dentro da célula, ele tem que abrir caminhos mais, né, tortuosos. O vírus, né, o coronavírus esse novo coronavírus aí, ele tem um poder de disseminação, de entrada na célula um pouco diferente aí, que torna ele tão preocupante aí para a população humana, né? Passa aí, Fabrício, para o próximo slide. Ouviu, Fabrício? Passou? Isso. E aí, ok, Fabrício. E aí, quais seriam os fatores, né, responsáveis por essa emergência, né, ou por essa reemergência dessas doenças infecciosas, né? Primeiro, a gente tem que pensar nos fatores demográficos, né? A gente tem um crescimento populacional, né, que está acontecendo aí, que não tem como a gente, né, o poder de né, reprodução do ser humano, ele melhorou e a gente tem uma qualidade de vida melhor por algumas questões até de saúde pública mesmo. Aqui no Brasil a gente tem SUS, por exemplo, né, que em outros países não é uma realidade, mas aqui no Brasil a gente tem o SUS que, querendo ou não, a gente pode falar mal dele, mas agora ele é um ponto muito importante, né, no nosso país. Os fatores sociais, né, os fatores políticos, porque as implementações, né, de ações de saúde, tá, públicas são muito importantes para poder controlar essa reemergência. Por exemplo, o controle epidemiológico, né? Você notificar alguns surtos epidêmicos ou algumas, também é importante você ver o quanto foi, né, significativo para o crescimento do Covid-19, a China ter demorado um pouco para poder notificar o que estava acontecendo lá.
né? O quanto que isso foi significativo para poder isso se tornar uma mais complexa, né, no futuro. Além disso, os fatores econômicos. E aí, quando a gente fala em fator econômico, a gente vai falar de investimento, por exemplo, de tratamento de água, tratamento de esgoto. Então, as questões sanitárias, né? Água tratada para todo mundo, esgoto, né, sendo levado para novamente para ser tratado ou, né, para ter um destino que nem sempre é o melhor, mas pelo menos ser recolhido e não jogado em céu aberto. As questões de vacinação, né? A vacina é uma outra coisa que aparece direto nas questões do Enem, né? Falar sobre a vacina, a importância da vacinação, uma crise da vacina que aconteceu algum tempo atrás, né? E que aconteceu ano passado em relação ao sampo, que pode, inclusive, ser uma questão que pode ser cobrada aí no futuro, também é muito significativa, tá? Então, as questões econômicas estão relacionadas a todos esses investimentos que deveriam, né, ser feitos e que, independente de onde que ele, né, vai se encair no processo, ele deveria ser usado para a saúde e, infelizmente, nem sempre ele é feito da forma adequada. Os fatores ambientais, né, a gente tem as queimadas, as questões do desmatamento, né, que aí você tem os agentes, né, de transposição dessa doença que podem ser levados para um lugar ou para outro, né, sai lá do meio dele, por exemplo, o mosquito, Aedes aegypti, né, o barbeiro, no caso, né, da transmissão do Trypanosoma cruzi. Então, algumas questões ambientais, por exemplo, até mesmo as queimadas lá na Amazônia, que aumenta, então, o fluxo de fumaça e as questões das doenças pulmonares, né? Então, as questões ambientais sempre vão ser, né, uma questão importante para a gente falar de reemergência e de emergência de doenças, né? Além disso, os fatores a gente volta a falar, né? E agora nessa questão atual, né, do Covid-19, o quanto, né, a saúde pública precisa estar alinhada para poder dar uma resposta, né, ao que a gente precisa em relação do tratamento e até mesmo da cura, né? Buscar novos medicamentos, buscar vacina, né? A ciência aí, né? Mexendo com esses setores de saúde para a gente poder ter investimentos. E daí é indiscutível o papel, né, da universidade, né, e das escolas, né, em si de pesquisa dentro dessa questão aí de saúde. E por último, mas não menos importante, né, eu acho que é uma das coisas mais importantes, as mudanças no comportamento dos micro-organismos, que a gente falou lá atrás um pouquinho. A mutação do vírus, né, a adaptação dessas bactérias, né, por exemplo, quando a gente diz que uma bactéria é resistente, tá? Essa bactéria é resistente como assim? Ela é resistente à sua defesa, ou ela é resistente àquele medicamento que está sendo usado contra ela. E essa resistência de bactérias que, infelizmente, hoje a gente tem um problema sério na saúde pública, que é o uso indiscriminado de antibióticos. Tá? Inclusive, se a gente for transpor agora para o Covid-19, tem toda essa questão aí da hidroxicloroquina, né? A questão dos medicamentos aí que estão sendo, né? Todo dia tem um medicamento que vai ser a cura para o Covid-19, né? Ivermectina, o Anita, né? Que é um medicamento contra algumas até viroses, né, intestinais, né? E essa questão do medicamento, gente, é muito significativa se a gente falar no comportamento dos micro-organismos. Por quê? Quando você usa indiscriminadamente esses medicamentos, você acaba aumentando a chance, né, de serem selecionados bactérias, serem selecionados micro-organismos, né, não só bactérias, mas também outros micro-organismos mais resistentes. E aí essa questão também é um problema em relação à saúde pública. Tá? Passando para o outro slide. É importante a gente lembrar também, gente, que quando a gente muda o nosso comportamento, por exemplo, quando a gente fala de fatores de comportamento de micro-organismos,
os organismos que são geneticamente modificados ou os organismos transgênicos, né? A gente fala muito lá na genética sobre isso, né? O pessoal lá do quarto ano, né? Ou do terceiro ano de qualquer outra escola, lá na genética fala, né, que quando a gente coloca, né, se expõe, né, a esses agentes, organismos geneticamente modificados ou esses transgênicos, a gente não sabe muito bem ainda qual a resposta que nosso organismo vai dar para ele. E essa resposta pode ser, por exemplo, uma questão de saúde pública, uma questão de emergência ou de reemergência de uma doença. Então, tem tudo a ver a relação também da genética desses organismos, né, dentro do nosso corpo e como que a gente vai se comportar, né, em relação à presença dele, tá? E aí, quais são, né, os principais desafios, né, frente a essas doenças emergentes e emergentes? Principalmente em relação à vigilância epidemiológica, né? A gente sabe que a gente precisa de uma vigilância, a gente precisa que a qualificação da equipe epidemiológica seja boa, né? Quando eu falo de equipe epidemiológica, é quem vai detectar essa doença, quem vai dispor de mecanismos para que ela seja controlada, tá? O diagnóstico laboratorial, a gente sabe que, por exemplo, no caso do Covid, um dos maiores problemas é a falta de testes, né, disponíveis. Então, você só testa quem está lá no hospital, quem está grave, talvez, né? E aí tem uma subnotificação dessa doença. E isso é muito importante, porque parece que tem menos gente infectada do que tem. E aí a curva, né, que tanto se fala aí de achatar a curva, que a curva está alta ou que a curva está achatada, acaba não dando uma impressão verdadeira do que o que está acontecendo. Então pode ser uma... falando nisso, eu vou até lembrar uma coisa. Nas questões do Enem, é muito comum, tá, a gente ter que analisar gráfico. E agora, com essa questão do Covid-19, a análise de gráfico vai ser assim, com certeza uma coisa que vai aparecer em uma questão que envolve, tá, o Covid-19. Por quê? Porque o índice de infecção é um fator muito crucial no caso do Covid-19. Quem está se infectando, o momento que está se infectando, a duração dessa infecção, né? No caso da pandemia, né, o tempo que essa pandemia vai durar. Então, quem não sabe analisar gráfico ainda, gente, precisa aprender, tá? Analisar gráfico, analisar tabela, analisar mapa, é muito importante para vocês entenderem as questões epidemiológicas de doenças emergentes e reemergentes, tá? Outra coisa importante são as normas de biossegurança, tá? Ou seja, a gente está falando do Covid-19, usar máscara, usar luva, né? Usar álcool e gel, lavar as mãos, tá? Mas isso é uma coisa que todo mundo sempre deveria fazer, né? Deixar o sapato do lado de fora de casa, né? Chegar em casa antes de se alimentar, antes de pegar qualquer coisa, lavar as mãos. Então, parece uma coisa nova na nossa rotina, mas isso deveria ser sempre, forever na nossa vida. Porque o tempo inteiro a gente está entrando em contato com agentes infecciosos. Quando você pega num dinheiro, não sabe quem pegou naquele dinheiro antes de você, tá? Quando você pega num corrimão, quando você pega ou você aperta o botão lá do elevador e aí em tudo quanto é lugar onde você vai, né? O produto lá no caixa, quando você encosta em algum lugar, você está se infectando. Porque os micro-organismos, o nome já diz, são micro-organismos, você não vê esses micro-organismos, né? Então, as normas de biossegurança também são assuntos importantes aí para a gente entender, né, esses desafios. E aí, em relação ao Covid-19, muito mais, tá? A questão da pesquisa, né? A gente já falou de universidade, já falou da importância disso, mas, gente, retomando, vacina, tá? A crise da vacina já foi assunto aí anterior, e eu não duvido, no Enem do ano passado caiu isso aí, né? E eu não duvido que reapareça essa questão aí novamente. Por quê? Porque hoje a nossa maior esperança, né, é que seja encontrada uma vacina, tá, para a Covid-19. Porque enquanto não for
né, produzido uma vacina eficiente para imunizar as pessoas, a gente vai estar sendo apresentado o tempo inteiro a esse vírus, porque ele vai ficar por aí, não tenham dúvida disso, tá? E a questão de diagnóstico, né, como eu falei, inclusive tem muitas pesquisas atuais sobre o diagnóstico do Covid-19, né? Não só o de PCR, que é o que está sendo usado mais fácil, que usa o DNA viral, tá? O RNA viral, desculpa, que esse vírus, ele é RNA vírus de fita positiva, inclusive deixa eu explicar o que significa isso. Ser RNA vírus de fita positiva significa que ele não precisa, tá, entrar na célula, usar uma enzima que a gente lá na biologia chama de transcriptase reversa, que seria para pegar o RNA dele, formar um DNA e depois esse DNA formar as proteínas virais para poder multiplicar o vírus, né? Então, no caso do Covid-19, ele não precisa, ele já entra na célula e já começa a comandar a produção aí de produção de vírus. E esse é um dos maiores problemas dele. E os medicamentos, né, gente? A gente sabe também que tá aí uma guerra, né, para saber quem vai ser o primeiro a descobrir um medicamento eficiente contra o Covid. E cuidado com isso, porque muitas vezes a gente está apostando aí num medicamento que só controla a doença, né? Porque doença viral, o nosso sistema imunológico precisa estar bom de responder a ele, senão a gente acaba não conseguindo resolver o problema, a gente só ameniza o problema. E aí, por exemplo, o antibiótico é antibactericida, então vamos pensar que não vai ser muito eficiente aí contra um vírus, né? Teria que encontrar alguma coisa aí que vai impedir que esse vírus entre na célula e que ele se multiplique ou que controle aí a ação viral, tá? Vamos para o próximo aí, Fabrício, o próximo slide. Agora, a gente vai falar um pouquinho de alguns exemplos, tá? O Fabrício vai botar o próximo slide aí, de emergência que a gente já passou aí, né? Alguns exemplos de emergência na saúde pública que a gente já passou, que podem aparecer aí, até fazendo uma comparação do que aconteceu agora, né? O que está acontecendo agora com o Covid-19. Primeiro, essa pandemia do H1N1 lá em 2009, tá? Lembrando que a gripe espanhola, né, também era causada por um H1N1, tá? E muita gente, logo no início do surto, né, de Covid-19, como o H1N1, ele aparece, né, ele aparece, vai aparecendo, reaparecendo, né, que é o influenza vírus que a gente, né, toma até vacina contra ele. Houve uma confusão aí inicial de que se aquela infecção era, né, ou não por causa do H1N1 ao invés do influenza vírus, né, ao invés de Covid-19, tá? Então, estamos falando da epidemia que aconteceu lá em 2009, né, que se tornou pandemia depois de H1N1, e que foi muito, assim, parecido com o que a gente está vivendo, só que dessa vez, tá, o negócio degringolou porque esse vírus está bagunçando a nossa cabeça, tá? A gente não está conseguindo, né, ainda entender a ação desse vírus em termos epidêmicos. Em termos celulares, sim, já está muito claro, tá? A forma de infecção dele, né? Quais as reações que ele está fazendo. Então, a equipe médica já está sabendo como fazer isso. Agora, o problema é como controlar isso aí sem ser, por exemplo, evitando que você se infecte por ele, né? De pegar a doença. Então, por exemplo, a questão do isolamento, né, social aí, a questão de você ficar em casa, né, que a gente tem falado tanto, é para evitar, então, que muita gente, né, pegue essa infecção viral, né, e que a gente tenha um colapso no sistema de saúde por conta disso. Mas isso a gente já está ouvindo falar aí demais, então acho que a gente nem precisa ficar, né, batendo nessa tecla aí, não.
Lá em 2014, tá, a gente teve um surto de ebola lá na África Ocidental, que também foi uma coisa muito complicada, principalmente pelas questões de saúde, né, da África Ocidental. Tá? Em 2015, aqui no Brasil e em alguns lugares do mundo, né, a questão do Zika vírus, com aquela situação da microcefalia, que também teve grandes problemas. Hoje em dia, a gente já está com isso mais ou menos controlado, né? Mas temos que continuar tomando cuidado, porque esse Aedes aegypti é muito complicado, tá? O surto em 2018 de ebola lá na República do Congo, tá? Que também foi problemática. E a relação com a pandemia que a gente está vivendo aí em 2019 com o Covid-19, que se não cair no Enem ou em alguma prova aí, eu ponho minha mão no fogo, tá? Porque não é possível que ninguém vai falar disso em alguma prova. A gente Eu acho que é um assunto para hoje, para muito tempo ainda, né? Para para muitos muito anos. tempo, É uma em vários, realidade que ninguém nunca viu antes. isso aí, em vários contextos, Só o tá? controle no tempo, tá? Em relação à apresentação, porque já está quase chegando aquele tempo limite. Pode continuar. Tudo bem. Aí passa o próximo slide, porque nele eu coloquei assim algumas doenças, né? Algumas infecções, por exemplo, doença de Chagas, malária, febre amarela, que é um problema atual no Brasil, tá? A dengue, nem precisa falar nada, né? O tanto de problema que a gente teve com a dengue. A chikungunya, a influenza, né, que é a principal gripe aí, que a gente tem essa vacinação que todo ano a gente tem que fazer, né, a vacinação para o pool viral do ano passado. Então, a gente vacina todo mundo, porque quem não pegou, né, essa doença tem que se imunizar para se pegar menos forte do que foi no ano passado. Né? As hepatites virais, que também são um problema principal de saúde pública, principalmente a hepatite B e a hepatite C, que o tratamento é muito longe, é um tratamento duradouro, né? Um tratamento delicado, que demanda muitas idas ao médico, e a gente não tem ainda muito controle sobre as hepatites virais. A tuberculose, que já foi considerada uma doença reemergente. Hoje em dia a gente fala que a tuberculose está entre nós, tá? A gente é vacinado contra a tuberculose, né, pela BCG, né, há muito tempo. O Brasil, inclusive, tem até um lance aí da BCG, não sei se vocês ouviram falar, né, que os países que têm vacinação, né, contra a tuberculose, né, que é a BCG, tem um menor índice de, como é que eu poderia dizer, gravidade para o Covid-19. Para quem não sabe, a tuberculose é uma doença que ataca as questões respiratórias, principalmente, pode atacar outro lugar, mas principalmente os pulmões, né? Então, por isso, eles estão traçando um paralelo entre você estar protegido contra a bactéria, né, que é o bacilo, né, tuberculose. Através da vacinação, você estaria mais protegido, tá, contra o coronavírus. Então, mas esse padrão ainda não foi muito bem, né, determinado, é meio que uma teoria. Mas a gente não pode, né, desconsiderar isso. Vamos pensar um pouquinho sobre isso também, tá? E a tuberculose, ela tem uma relação com a AIDS, né? Por quê? Porque os pacientes que são HIV positivo, eles têm um sistema imunológico mais debilitado. E todo mundo sabe que ninguém morre do HIV propriamente dito, né? A pessoa, e hoje em dia quase ninguém morre de AIDS, né? Graças a Deus, por causa dos medicamentos, né, que foram desenvolvidos, os coquetéis, né, que foram desenvolvidos, e as pessoas, né, fazem o tratamento. São, né, HIV positivo, mas não são mais aidéticos. E aí essa questão do HIV com a tuberculose tem a ver com a questão da baixa imunidade das doenças oportunistas. E a tuberculose é uma doença oportunista. O cólera, que é uma doença relacionada com saúde pública, que é uma doença relacionada com o sanitarismo, né? Você não tem água tratada, você não tem esgoto tratado. Então, no Brasil, a gente, apesar de achar, né, na nossa cidade, a gente tem uma questão muito, né, confortável em relação à sanidade. Mas no resto do Brasil aí não é uma coisa tão
tão real, não, né? No Nordeste, em algumas regiões mais pobres, aí ainda tem gente que não recebe água tratada, né? E que ainda tem esgoto, né? Sendo lançado aí na rua. A questão da leishmaniose, que também é um problema, tá? Então, essas doenças aí são as doenças reemergentes e emergentes, que pode aparecer alguma coisa sobre elas aí nas provas do Enem. No outro slide, eu trago alguma coisa mais atualizada em relação a esse contexto que a gente está passando, né? Que seria a questão, por exemplo, dos 3 vírus aí, né, que estão associados, que são coronavírus, né, que causam doenças, que é a SARS, que foi aquela, né, infecção que aconteceu, viral, também por um coronavírus que aconteceu lá na China e que teve o maior problema lá em 2003. A MERS, que não foi grande problema, mas que aconteceu também lá no Oriente Médio, né, que eles chamavam de gripe do camelo, né? E a Covid-19, as 3 causadas aí por um coronavírus, tá? Então, eles podem traçar um paralelo entre essas 3 doenças e falar alguma coisa sobre elas. Aí tem a Zika vírus, né? O Zika vírus, né, que aconteceu no Brasil aqui em 2015, um surto epidêmico grave, e a H1N1, né, que é a influenza vírus lá em 2009. Então, um contexto mais atualizado de doenças que estão, né, são doenças, infecções atuais que também podem ter essa questão discutida, tá? No próximo slide, Fabrício, a gente tem, vou dar uma dica para vocês, porque não dá tempo da gente falar tudo, né? Isso aí é assunto para mais de metro. O que é importante saber dessas infecções para você responder adequadamente uma questão aí do Enem ou de um vestibular desses mais tradicionais, tá? Então, a etiologia da doença, que seria o quê? Né? Como que você vai se infectar por ela, né? Ela é causada por um vírus, ela é causada por uma bactéria, que tipo de vírus, que tipo de bactéria, qual é a área do nosso corpo que ela infecciona, né? Que essa bactéria ou que esse vírus vai causar problema, é no sistema respiratório, é no sistema digestório, é no sistema linfático, tá? É um protozoário, é um vírus, é uma bactéria, tem alguém que transmite, né? Um outro animal que transmite, que seria um vetor, por exemplo, a dengue é o Aedes aegypti, tá? Ou é através de gotículas de saliva, como é o caso do Covid, tá? Qual é o ciclo de infecção, né? Ou seja, se tem, então, um agente infectante ou não, e como que você se infecta, né? É bebendo água contaminada, é sendo picado por um animal, é através de gotículas de saliva. Então, essas informações são muito importantes para você responder uma questão, além, né, de saber fazer uma análise aí de gráfico, de tabela e de mapa, tá? E aí, por isso, eu coloquei algumas questões, tá? Que já apareceram aí no Enem, né, em outras provas. A primeira delas faz uma relação. Você pode colocar o próximo slide, Fabrício. E aí, depois, o Fabrício pode até... você vai colocar, né, essa apresentação aí, eles podem, né? Sim, tudo isso vai estar disponível no IGTV e também no nosso YouTube. A gente vai divulgar amplamente. Isso aí. Aí, se alguém tiver alguma dúvida, depois é só, né, me perguntar ou né, mandar. Pode assistir novamente. Isso aí, que não tem problema. Então, essa questão aí, ela está relacionada a um tipo de protozoário, né, que é um agente infeccioso também, não é vírus nem a bactéria, é um protozoário, e ele é causador da doença de Chagas, tá? E aí depois ele fala sobre que são doenças transmissíveis, né, emergentes e reemergentes, por isso que eu coloquei, né, esse nomezinho lá na nossa apresentação, que é muito importante. E aí fala também da AIDS, da tuberculose, da hanseníase. E aí a pergunta é, das doenças abaixo, aquela que é considerada uma protozoose reemergente. Então, o que você precisa saber para responder isso aí? O que é uma protozoose, né, que é uma doença causada por um protozoário, e o que é reemergência? Então, o que é reemergência? É uma doença que já existia, que está voltando a aparecer aí. E aí, nas alternativas, tem a elefantíase, a candidíase, a ascaridíase,
a tripanossomíase e a esquistossomíase. Dessas, tá? Quais são protozooses? Tá? A elefantíase é causada por um verme, então não é, né? A candidíase é causada por uma bactéria, também não é. A ascaridíase também por um verme, também não é. A tripanossomíase é por um protozoário e a esquistossomose é um verme. Então, era só você saber, tá? Que dessas aí, a única que é causada por protozoário é a tripanossomíase. Mas se você não quisesse ir por esse caminho, era só você pensar de uma doença que está aí há muito tempo rolando, que é a doença que causa, né, pelo Trypanosoma cruzi, que é a doença de Chagas, que a gente até falou lá na frente, que foi um problema aí no Brasil e que está voltando com a corda toda aí. Inclusive, eu e Felipe temos uma pesquisa sobre isso. Alguns alunos aí participam dessa pesquisa com a gente. Na próxima questão, Fabrício, pode passar? Como é que está nosso tempo, Fabrício? Estourou. Então, Estourou, vai para a última questão, então. Vai para a última questão, que aí eu respondo as dúvidas, e aí depois eles podem ver as questões e me perguntar dúvidas se eles quiserem. Tá. É porque a questão é uma questão que eu formulei, tá? A última? É, a última. É uma questão que não é do Enem, é uma questão que eu formulei assim, só para a gente fazer uma relação com a situação atual, né? Então, ela fala o seguinte, ó, considerando as questões que envolvem a doença Covid-19, coronavírus disease, que é o nome da doença, né? Que a Organização Mundial de Saúde deu, causada pelo vírus da família coronaviridae, né, que é o SARS-CoV-2, que a gente chama carinhosamente de Covid-19, tá? Fazendo a análise das preposições a seguir, podemos considerar. Então, tá falando lá. De todas, quando você faz a análise, né, vai ter uma dessas aí que é incorreta. E aí, o que eu quero que vocês lembrem-se quando estiver fazendo uma questão que pede a alternativa incorreta, tá? Você vai buscar informações nessas alternativas através da sua leitura, que tem que ser uma leitura rápida. Quem já fez Enem aí sabe que às vezes você tem que demandar menos tempo em uma questão e mais tempo para outra, tá? Faz uma leitura dinâmica, mas leia até o fim, porque às vezes o erro tá lá no finzinho, tá? Aí você lê só metade da questão e fala assim, nossa, tá verdadeira. Aí você acaba perdendo tempo, tá? Achando que tá ganhando lendo só metade da questão, tá? Da alternativa. Então, leia até o final. Nós vamos direto lá para a alternativa errada e eu vou ler para vocês e a gente vai falar por que ela tá errada. Então, olha só. A infecção pode ser tratada por antibióticos devido ao grau de interação do agente infeccioso com as células pulmonares. Nesse caso, os antibióticos específicos, por exemplo, a combinação de hidroxicloroquina e azitromicina, inibiriam a multiplicação viral. Por que eu coloquei essa alternativa aí? Porque tem sido uma coisa que vem sendo falada direto aí. Então, aqueles que só ficam ouvindo, que não pensam a respeito do negócio, acha que essa aí é certa, porque tá todo mundo falando isso na mídia, né? Só que a gente não tem um tratamento para antibiótico para infecção viral, tá? Por quê? Porque antibiótico não inibe multiplicação viral. Ele poderia ser um tratamento por ele inibir o vírus entrar na célula, mas não inibir a multiplicação viral dentro da célula. Isso um antiviral poderia fazer, por exemplo. Nem sempre ele faz isso, tá? Então, antibiótico, cuidado, não é tratamento para vírus, tá? Tratamento para vírus antiviral. Por isso, às vezes, vocês reclamam assim, você vai ao médico, o médico fala bem assim, é uma virose. O que eu tenho que fazer? Fica em casa, bebe bastante água, repouso, né? E toma um remedinho lá para dor de cabeça, para isso, para aquilo. Por quê? Porque não tem um medicamento ineficiente para uma virose. Visto que, né, é difícil você reagir aí de uma infecção viral. E aí, Fabrício, vamos para... Será que vamos tem para as perguntas? Temos algumas perguntinhas.
Vamos lá. Tiveram duas perguntas que foram feitas antes, né, Fabrício? Aham. Vamos começar pela pergunta Laisa Costa Longa. Alimentos transgênicos podem propiciar um ambiente mais favorável para novas doenças surgirem? Exatamente. Nós até falamos disso, né, durante a apresentação. Alimentos transgênicos podem apresentar situações no nosso organismo inesperadas. Então, sim, eles podem propiciar um ambiente mais favorável para doenças surgirem. Porque você se apresenta, né, uma situação que é nova para o seu organismo. Tá? Então, Laisa, você está certíssima. Ok. A próxima pergunta também é da Laisla. Com o fim de doenças, fim entre aspas, ela colocou, podemos regredir geneticamente, perder a imunidade, passando algum problema para as gerações? Então, eu não sei se eu entendi exatamente a pergunta da Laisa, mas é o seguinte, fim de doença a gente nunca vai ter, né? Mas se a gente pensar, entre aspas, sobre isso, talvez ela esteja falando que como a gente não vai ficar doente, o dia que a gente entrar em contato com o agente infeccioso, a gente vai acabar se infectando por ele, pode passar essa falta de imunidade para os nossos descendentes. Sim, podemos sim, porque os nossos anticorpos, gente, por exemplo, a mãe passa para os filhos, tá? E a gente só produz anticorpo, guarda isso, tá, gente? A gente só produz anticorpo se a gente for apresentado ao antígeno. Então, você nunca vai produzir defesa contra alguma coisa se você não for apresentada a ela. Por isso, a importância das vacinas, quando a gente toma na infância. A gente é apresentado, né, aquele agente infeccioso para a gente produzir uma resposta imunológica, tá, eficiente para se um dia você pegar aquela doença, você já tem resposta imunológica contra ela. Então, realmente, a gente só vai produzir ação imunológica se a gente for apresentado ao agente infeccioso. Senão, a gente nunca vai. Só tem resposta imunológica quem é apresentado ao antígeno. Tá, Laís? Tá certo isso aí. É isso aí. O Vini Tamanini mandou uma pergunta agora no chat. A gripe suína e a gripe espanhola é a mesma coisa? Ambas são causadas pelo H1N1? Então, a gripe espanhola e essa gripe que a gente teve aí, gente, só que são variedades diferentes desse vírus H1N1, tá? É o mesmo, como é que eu poderia dizer? O mesmo tipo de vírus. Igual o coronavírus, tá? Causou, só que é uma variedade diferente do vírus. Até a apresentação dele é diferente. Porque se fosse exatamente o mesmo vírus, tá? A doença seria a mesma. Então, não é exatamente a mesma, né, estrutura viral, mas é o mesmo tipo, né, de vírus que está se apresentando. É mais ou menos Essa isso. pergunta parece até pegadinha, né? Pois é, parece mesmo. É bom essa resposta, né, Vini? Porque essa pergunta é uma típica pegadinha. É. Uma outra pergunta que nós recebemos ao longo dessas 24 horas Mas espera aí. Antes, vamos ver o que o Vini comentou. O Vini comentou alguma coisa a respeito disso. Ó. Li que para criar uma vacina contra o Covid-19 é preciso transformar o RNA do vírus em DNA. Como isso acontece? Então, na verdade, Vinícius... Ai, Vinícius, te amo, você é lindo, viu? Olha só, não necessariamente você precisa transformar o RNA do vírus em DNA, não, tá? Mas o que você tem que fazer? Como ele é um vírus de fita RNA positiva, tá? Ele vai direto para a transcrição quando ele entra na célula, né? Para você poder criar uma imunidade das suas células, já que nós somos comandados por DNA, tá? A gente teria que fazer essa transposição, mas lá no laboratório, né? Então, nós respondemos a DNA. E esse vírus é um vírus RNA. Então, para você poder fazer uma vacina, você teria que criar uma resposta da nossa célula a DNA. Mais ou menos isso. Não sei se eu consegui, né, te explicar direitinho, Vinícius, mas se você quiser, depois eu mando para você uma resposta mais elaborada, tá? Que a gente tem contato, que ele é meu aluno, maravilhoso, por sinal.
Aluno super interessado, por sinal, ele está em várias lives. De vez em quando eu vejo esse nome aí. Até aprendi a falar Tamanini, que eu não conseguia falar no início. E para finalizar, a última pergunta que recebemos ao longo dessas 24 horas é até algo que você já abordou, né, Mirela? É sobre o sistema sanitário e a influência nas doenças. Qual a relação entre o sistema sanitário e a influência nas doenças? Acho que ao longo da sua explicação você já até sintetizou isso, não é? O que você acha? Isso aí, relação direta, né? Porque se você tem um sistema sanitário bom, você pega menos doença, tá? Se você tem um sistema sanitário ruim, você está mais suscetível a pegar uma doença infecciosa, porque os principais agentes infecciosos aí, né, estão relacionados à água, estão relacionados a esgoto, né? Estão relacionados a condições sanitárias ruins, tá? Por exemplo, lixo, por exemplo, ambientes mal, né? Como é que eu poderia dizer? Com mal sanidade mesmo, né? Que não são limpos adequadamente. Então, está diretamente relacionado. Qualquer doença infecciosa está relacionado à falta de sanitarismo, tá? Interessante. Eu acho que acabaram as perguntas, né, Mirela? Beleza. Gente, muito obrigada. Obrigada, Fabrício. Foi muito boa a nossa live. Se tiverem alguma pergunta, pode me buscar lá no IFES e aí a gente está respondendo aí o que vocês precisarem. E se vocês quiserem mandar também sugestões, né, Fabrício, de novas lives, estamos aí. Pode mandar pelo privado lá do nosso Instagram, que a gente vai fazendo uma seleção, vai entrando em contato com os professores, entenderam? Alexandre, eu estou vendo que você está perguntando pela segunda vez sobre a questão da data do Enem. Infelizmente, nós do IFES não temos acesso a essa informação. A gente depende que o governo, né, junto com o Ministério da Educação, veja isso, entendeu? Por isso, nós não podemos falar nada sobre isso, porque nós não temos esse parâmetro, tá bom? Eu acho que você concorda, né, Mirela? Com não certeza. Temos como responder essa pergunta do Alexandre, né? Não temos. É uma incógnita ainda. É uma incógnita para todo mundo. Tá bom? Só para finalizar essa pergunta do Ardim, interessante. Por que não existe medicamentos para vírus? Você pode responder isso rapidamente antes da gente... Eu acho que eu até falei um pouquinho, né? O que acontece? Os vírus, gente, a gente não conseguiu ainda, porque existem alguns medicamentos para vírus, tá, gente? Os antivirais. A gente tem antivirais aí, por exemplo, o herpes vírus, existe os antivirais para o herpes vírus. Existem algumas doenças virais que têm antivirais para ele, sim. Não são para todas. Por quê? Os vírus mais mutantes, que são os vírus RNAs, por exemplo, que tem uma fita única e que mutam muito rápido, você até pode conseguir ou um medicamento ou uma vacina para poder fazer o controle da infecção por ele, mas aí ele muda. E quando ele muda, aquele medicamento ou aquela vacina não vale mais para ele. Então, ele vai mudando. Ele vai mudando com muita rapidez. É o que acontece com influenza, por exemplo, né? Quando a gente toma essa vacina de gripe, a gente falou um pouquinho sobre isso. Todo ano tem a vacina de gripe, né? Por quê? Porque o vírus muda todo ano. Então, a gente tem que todo ano dar uma realocação aí para o seu sistema imunológico para se defender contra esses agentes infecciosos virais que são o mesmo tipo, só que com uma mutação. E aí, aquela imunidade que você já tem não vale mais para esse. Então, mas existem alguns vírus que existem medicamentos para eles, sim, que são os vírus que são pouco mutantes ou que quase não sofrem mutações, tá? Então, existem antivirais, sim, tá bom?